Incrível. Jogou mal pro primeiro tempo. Foda-se, porra. Porque ninguém viu, só ele viu aquela jogada. E craque o Mbappé. Ele é na frente do Mbappé, só 2 jogadores. Jogou, mas, pô, pra jogar futebol você tem que ter craque. E craque o Mbappé. 14 gols, passou o Pelé, passou o Messi e vai passar o Klose da Alemanha. Tá bom? Nossa, olha só o que craque Neto e Casagrande falaram sobre a atuação de Mbappé no último jogo. E as declarações dos dois acabaram dividindo opiniões entre os torcedores do mundo inteiro. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia sobre a Copa do Mundo, seleção brasileira e tudo o que acontece nos bastidores do futebol mundial. Impressionante esse time da França. O Lise, Mbappé, o Pamecano. É uma coisa extraordinária. O cara que faz o primeiro, faz o terceiro gol aqui, ó. Aqui a bola, ó. A bola. Então, o cara que tá bem fisicamente, bem treinado, não tá machucado. Uma seleção incrível. Jogou mal pro primeiro tempo. Foda-se, porra. O jogo é 90 minutos. Entendeu? O Senegal jogou bem os 45, jogou, mas, pô, pra jogar futebol você tem que ter craque. E craque é o Mbappé. 14 gols, passou o Pelé, passou o Messi e vai passar o Klose da Alemanha. Tá bom? Mbappé, Rádio Craque Neto, arrebentando a boca do balão. Isso, Mbappé. O Neymar começou a treinar hoje pra jogar contra o Haiti. O Mbappé fez 2 no primeiro jogo. Pô, brincadeira! Podia ter virado 2-0 para Senegal tranquilamente, sem ninguém poder reclamar. Aí, assim, no segundo tempo, a França deu uma melhorada coletivamente, mas o que definiu o jogo foram jogadas individuais de jogadores que podem decidir em qualquer momento. Uma enfiada de bola excepcional do Olise pro Mbappé. Assim, eu estava no estádio sentado, todo mundo olhando o jogo, olhando a partida, o movimento. Quando o Olise enfiou aquela bola, ninguém tinha visto o Mbappé. No estádio, eu tô falando, torcida, fez aquele barulho assim, e o Mbappé fez o gol. Porque ninguém viu, só ele viu aquela jogada. Só ele viu a movimentação do Mbappé em diagonal e ele deu aquela enfiada de bola cortando o meio. Cara, foi espetacular a enfiada de bola dele. Verdade. A definição do Mbappé foi também ótima. Depois teve a outra jogada individual, que foi a entrada em diagonal do Barcola, que fez o segundo gol. E o terceiro foi um chute de longa distância, que na minha visão o Mendy falhou, tá? A bola foi muito longe, não foi fora, não foi alta no ângulo, nada, ele pulou atrasado, ele poderia ter feito melhor. Não foi frango. Eu tô falando que ele poderia ter feito melhor, né, o Mendy. O segundo tempo, a França definiu o jogo porque ela voltou um pouco melhor coletivamente, mas tem cartas na manga. Esse é o problema. A França tem cartas na manga. Ela pode jogar muito mal uma partida, ou um primeiro tempo, ou um tempo, que ela tem 3, 4, 5 jogadores que eles podem definir o jogo numa jogada só. E não é definir individualmente. Eles pensam o jogo, enfiada de bola, ultrapassagem, mudança, sai Dembélé, entra Barcola. A seleção da França fica agressiva do mesmo jeito. Então, ela é, sim, uma das grandes favoritas à Copa do Mundo, porque ela tem carta na manga. A Espanha não tem carta na manga. É só a Lamine Yamal. Principalmente, o Olise saiu um pouquinho mais da ponta para dentro, feito com inversões com o Dembélé, e no começo do segundo tempo já estava um pouco transformado o jogo. Ele dá uma bola para o Mbappé não consegue fazer o gol, a bola bate dentro do pé do Mendy. Depois tem o lance do pênalti, que não foi pênalti, porque o Mbappé pisa, o Mané não encosta nele. Eu achei que o árbitro acertou, mas é um lance muito difícil da revisão para ele se certificar em tese de que não era pênalti. E aí o Olise faz aquela jogada extraordinária. O Olise deu a Mbappé a primazia de superar Pelé e empatar com Fontaine. Eu acho que nessa Copa ainda, eu acho que ele vai ser um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, porque ele tem tudo para ser isso. Ele é um jogador, porque não é só ele. Na França você tem o Dembélé, que ele joga aberto pela direita, ele joga aberto pela esquerda, ele vem e faz um 10 e ele entra de centroavante. Ele faz assim no PSG. O Dembélé no PSG, ele é livre, ele se apresenta em todos os lugares. E o ataque da França, praticamente, quase todos fazem a mesma coisa, tem essa mobilidade, eles ocupam todos os espaços. O Olise uma hora joga aberto na esquerda, outra hora ele é um 10, enfiando uma bola pro Mbappé e tá fazendo
tá fazendo o papel de centroavante, mas ele faz papel de ponta direita, de ponta esquerda. O Doué uma hora ataca pela direita, depois ele vai lá pro outro lado, para a esquerda, e o Barcola, quando entra, é a mesma coisa. Então a França tem, do meio para frente, um leque de jogadores que o adversário não sabe em qual posição que realmente aquele cara vai jogar. Eles entram em campo, eles têm um desenho tático para dar saída de bola, né? Vai dar saída, fica um aberto lá, outro lá, fica aquele desenho, como toda a seleção tem. A partir do ponto que a bola rola, aqueles caras da frente da França, eles podem estar em qualquer lugar, a hora que eles quiserem, porque eles têm essa liberdade de movimentação. E hoje em dia, num futebol intenso, num futebol que a força física prevalece, que a marcação é a coisa, para muitos, a mais importante no futebol. Primeiro vamos marcar para depois ganhar. A França faz diferente. A França ela ganha atacando, se movimentando, deixando os atacantes livres, com liberdade, com a intuição, a inventiva da jogada. Aquilo que o brasileiro sempre teve. De França e Senegal no MetLife Stadium, aqui pertinho, em New Jersey, e a França mandou um recado de favorita a brigar por essa Copa do Mundo. A França, na despedida do técnico Didier Deschamps, é apontada por muita gente como uma das principais favoritas ao título, e depois de um primeiro tempo meio sonolento, num primeiro tempo em que a França praticamente não conseguiu criar nada, uma marcação muito forte da França, de Senegal por dentro, com Olise sem conseguir basicamente fazer nenhuma jogada da ponta para o meio, com Dembélé encaixotado na marcação dos dois Gueye por dentro, e com o Mbappé desperdiçando muitas bolas. O Mbappé jogando muito mal no primeiro tempo, deixando a bola escapar do pé, não conseguindo dominar, coisas básicas que o Mbappé acerta, ele errou demais na etapa inicial. E curiosamente, Senegal, com essa postura muito bem feita de proteger o miolo, proteger a faixa central do campo e uma marcação muito forte para não deixar o Olise escapar, para não deixar o Olise acelerar, a seleção de Senegal ainda teve as melhores oportunidades da etapa inicial, ambas atacando o lado direito da seleção francesa, né? O Koundé é um cara que sobe muito, e aí pela esquerda a seleção de Senegal teve duas grandes oportunidades, uma delas no meio do segundo tempo, quando o Nicolas Jackson entrou pelo lado esquerdo, bateu o rasteiro, a bola ia entrar, bateu no pé da trave, sem chance para o Maignan, e na volta da trave bateu no pé do Maignan e saiu. Muitas bolas assim que batem nas costas ou no pé do goleiro acabam entrando, essa bateu e foi para escanteio. E na última bola do primeiro tempo, o Sarr, depois de uma jogada envolvente de Senegal pelo lado esquerdo, completou, depois de uma bola meio mascada na área, completou na altura da meia-lua, chutou pelo alto. Esses dois gols fizeram muita falta para Senegal no segundo tempo, porque no segundo tempo a França foi outra. Uma alteração tática que funcionou muito bem do Didier Deschamps, né?